Rodrigo, recentemente eu fui surpreendido com a matéria do UOL, falando, a longa matéria, fazendo um elogio muito grande à Estrela Vermelha, a empresa que você dirige. E você foi muito feliz, eu gostaria que você. Onde é que apareceu essa ideia? Que você pegou a pegada socialista. É Rússia, é China, é Coreia, é Vietnã, é Cuba. De onde veio isso? Isso acho que é importante, que ajuda a desmistificar o que nós escutamos sobre esse país socialista. Quero parabenizar por isso e quero que você. Onde é que apareceu essa ideia e quais são os futuros, né? Muito obrigado. Para quem não sabe, né, a Estrela Vermelha Viagens é uma agência que eu dirijo junto com o Cauê Araújo, lá de Recife, e a gente trabalha com turismo, mas um turismo com uma pegada bastante política, histórica, em países socialistas e países do antigo bloco socialista. Inclusive, sem a Estrela Vermelha eu não estaria aqui, porque eu não teria conhecido o Perli que nos acompanhou ano passado numa jornada pela Transiberiana, né? A gente foi de Moscou a Vladivostok com um grupo, enfim, excelente, uma das grandes viagens que a gente realiza na Estrela Vermelha. O fato é que eu sou historiador de formação, escrevi muitos artigos, tenho alguns livros em andamento ali, está cada vez mais difícil que eu ando viajando muito, mas já há muito tempo, desde que eu cursava faculdade de História na Universidade Estatal de Moscou, eu trabalho com turismo. Comecei trabalhando com turismo por causa da minha formação histórica naquele momento, de eu conhecer muito bem Moscou, ter um interesse muito grande pela cidade, chegavam brasileiros e eu comecei a atendê-los como guia de turismo na cidade. E permaneci nesse esquema um pouco independente, um pouco não, independente por ali 10 anos até o início da pandemia. A pandemia começou logo depois da Copa, e a Copa foi um marco que eu acreditava que ia ser uma grande virada, e por um momento foi. Porque se a Rússia antes tinha uma imagem muito ainda conectada à Guerra Fria e à máfia nos anos 90, na Copa foram muitos jornalistas, ficaram muito impressionados com o que encontraram, e pela primeira vez de maneira mais extensa, foi apresentada uma imagem muito positiva da Rússia. E houve um boom, um boom. Claro que eu atendia todo tipo de turista, enfim, os mais interessados na questão soviética até aqueles que não tinham absolutamente interesse nenhum. Eu atendia todo tipo de gente. Porém, eu notava ali trabalhando que havia um grupo considerável de pessoas que tinha chegado na Rússia não por causa de Copa do Mundo, não por causa, é, enfim, da beleza dos palácios, das igrejas, que é real, né? É muito impressionante, mas chegava com interesse bastante particular na história da União Soviética, na história da Grande Guerra Patriótica, da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Russa, e como essa era a minha área de estudo, é a minha área de estudos, né? Eu estudei principalmente o período do Stalin na União Soviética, eu tinha, né, um interesse, um conhecimento ainda maior para apresentar particularmente esses locais. E a Rússia tem uma coisa nesse aspecto muito diferente do Brasil. É, a Rússia preserva o seu patrimônio histórico de maneira impressionante. As pessoas podem odiar a Rússia mil vezes, mas ninguém pode dizer que a Rússia não tem um cuidado bastante rigoroso com a preservação do patrimônio histórico. E do período soviético e anterior. Inclusive até mais, hoje em dia mais o período anterior do que propriamente o período soviético. Quantidade de museus, tem casa do Dostoiévski, tem 11 museus casa do Dostoiévski pelo país. Vários museus casa Tolstói, Pushkin, e aí figuras políticas, e uma infinidade de museus da guerra. Nesse aspecto é muito impressionante. O pessoal que gosta de Segunda Guerra Mundial, os fanáticos de Segunda Guerra Mundial, geralmente não tem grandes simpatias pela União Soviética. Mas eu atendi vários lá que falaram que os museus de guerra e os memoriais de guerra russo
dão de 10-0 nos memoriais, nos melhores memoriais americanos. Tive até acho que é o Museu da Guerra Patriótica. Da Grande Guerra Contava Patriótica. dia a dia com documentos e fotografia. Uma coisa gigantesca, construída em poucos anos. E vi também uma catedral gigantesca, uma catedral ortodoxa, construída pelas Forças Armadas e os ortodoxos, em 2 andares, usando até material conquistado dos alemães. Dizem que isso foi construído em 5 anos. Fiquei com inveja imensa, porque estou aqui perto de um teatro. Tem 5 anos que estão tentando reformá-lo e ainda não terminou. E esse museu é gigantesco, o Museu da Guerra Patriótica, e também a catedral, em menos de 5 anos. Eu fiquei impressionado. Ele é um museu de quantos que tem em Moscou? Moscou tem o Museu da Vitória, Moscou tem o Museu da Batalha de Moscou, tem esse que você mencionou da Catedral das Forças Armadas, que o chão da catedral é de tanques alemães. Então, para quem se interessa por esse tema, não há não vai faltar atividade. Para quem se interessa por cultura, música clássica, Tchaikovsky, balé, também não. Literatura russa, ou mesmo simplesmente pela história dos Romanov, os palácios, as igrejas, enfim, é um país, nesse aspecto de preservação cultural, muito impressionante. E eu percebi esse em relação ao período soviético e fiquei, e eu mesmo, quando visitava a Hungria, a República Tcheca, Cuba, China, estive na Coreia do Norte, eu também buscava procurar esses locais, sabe? Locais ligados à história do socialismo nesses países. Então, eu fiquei com isso na cabeça e veio a pandemia, né? Aquela bonança pós-Copa, foi a primeira vez que eu tive um monte de turista no meio do inverno, geralmente era tudo concentrado na temporada de verão. Eu estava achando que ia ser uma maravilha, que eu não ia precisar mais ficar me preocupando com as oscilações que tinham antes de muitos turistas numa época, poucos na outra. Aí veio a pandemia e acabou com tudo. E anos parado, e aí emendou logo na guerra, mais preocupação ainda. Os brasileiros deixaram totalmente de visitar o país. E eu tive que buscar uma alternativa. Foi aí que eu conheci o Cauê que tem esse espírito muito grande, que é uma coisa que acho que até ele fala isso, acho que ele tem certa razão, né? Tem um pessoal na esquerda que tem uma ojeriza a esse, digamos, espírito empreendedor, mas no final das contas ele é alguém que tira os projetos do papel, e a gente precisa de gente que se mexa, né? Não fique só na teoria. Eu sou um cara que se dependesse de mim, eu ia estar lá me lamuriando até agora, mas precisei de alguém que fizesse essa parte administrativa, essa parte financeira, essa parte chata que eu não faço, para viabilizar o projeto. E juntos a gente criou a Estrela Vermelha, né, dessa ideia antiga que eu tinha, para proporcionar, né, se os viajantes já não chegavam a esses locais, então nós precisamos trazê-los de alguma forma, facilitar. Conhecer a Coreia, inclusive. E agora nós somos a única agência com parceria com a Coreia em funcionamento hoje no Brasil, com a Coreia do Norte. Em breve teremos a nossa primeira viagem para lá. E em questão, a agência é nova, né? Às vezes parece, eu vou falando, às vezes parece que ela é antiguíssima, né? Ela é nova. A primeira viagem foi em novembro de 2023, e em questão de menos de um ano e meio, a gente já realizou 10 viagens, 2 para Cuba, 2 para a China, 3 viagens pela Rússia, abrimos Mongólia, Vietnã, Coreia do Norte, temos planos de Ártico Russo na Aurora Boreal, Ásia Central, Iugoslávia, enfim. Então, é um projeto que até o pessoal da área do turismo tem comentado que para algo tão nichado e algo tão... e uma empresa pequena, no final das contas, a gente tem tido um sucesso muito grande. E nesse curto espaço de tempo, de menos de um ano e meio, já tivemos, se eu não me engano, foram 5 pessoas que viajaram já 2 vezes conosco. Fizeram 2 roteiros diferentes. Quer dizer, atesta
eu acredito, para uma grande satisfação, porque a gente realmente apresenta uma coisa, né, nova. Eu sou historiador, a gente faz um peso muito grande nas questões históricas, visita locais que geralmente não são visitados pelo turista comum, mas também os principais locais de interesse dos países que nós visitamos, e tem esse aspecto que é o de mostrar com outras luzes, com outros olhos, países sobre os quais existe um preconceito muito grande, uma propaganda mesmo negativa muito grande. E todo mundo se surpreende. No final das contas, é um trabalho fácil, porque as pessoas, querendo ou não, mesmo aquelas que têm boa vontade, têm uma imagem muito negativa da Rússia, da China, contaminada pela Guerra Fria mesmo até. E são países fantásticos. Todo mundo que chega lá fica surpreendido. Isso eu já sabia desde antes. Eu sabia desde que eu lidava até com turistas, com pessoas absolutamente contrárias à Rússia, enfim, com imagens realmente negativas. Elas chegavam lá e viam que a realidade era muito diferente daquilo que elas imaginavam. Então é uma oportunidade, nós estamos muito felizes de estar conseguindo mostrar para tanta gente esses países fantásticos e contar mais da história, né? Dessa história que é tão maltratada aqui pela nossa imprensa. Tio, queremos agradecer muito a sua presença aqui. E, última coisa, que impressão você leva do Espírito Santo? Olha, Perli, eu agradeço muito que se eu lhe mostrei a Rússia de Moscou, Vladivostok, você aqui me mostrou o Espírito Santo, primeira vez que eu visito aqui a região, você fez esse papel de guia para mim, que foi fantástico, foi uma estadia curta, eu já saio com muita vontade de retornar, porque me surpreendi, no final das contas, muito. Eu imaginava que era uma região bonita, mas eu não imaginava que havia tanto que se ver. Foram 3 dias que valeram ali por um mês, e eu passaria outro mês mais. Então, na próxima oportunidade, espero dar segunda com todos. Foram 3 dias bem, a gente fez palestras, estamos gravando, mas eu conheci muita coisa muito legal. O bem, o Exato, muito. Hoje tive uma entrevista também, de uma mata lindíssima, enfim. Desejo voltar para poder aproveitar aqui com mais calma, porque é realmente uma região muito, muito bonita e estando tão afastado do Brasil, é um gosto poder conhecer novas regiões aqui, ainda mais na sua companhia. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado.